Olá a todos e todas, eu sou o Matheus, a gente está aqui para mais um episódio do podcast Social em Nós. A gente está bem empolgado com o episódio de hoje. Eu sou professor, psicólogo e hoje a gente está com uma convidada aqui. Tá o Guilherme também, como sempre, e a Rayane também, eles vão se apresentar. É isso aí, gente. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Guilherme, como vocês já conhecem ou não, para quem está chegando agora. Também sou psicólogo, professor, e estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, professora Rayane. E aí, Ray, Olá a apresente-se. todos e a todas. Eu sou a Rayane, né, como já falaram. Sou psicóloga também. Dentro dessa abordagem que a gente está aqui conversando, vai conversar hoje, né, da psicologia histórico-cultural. Sou doutoranda, estou no meu último ano de doutorado, né, esse ano de 2026. E acho que é isso, assim. É um momento enlouquecedor, né? Sim, Não, mas dá É, certo, dá certo. O Guilherme me dá falava certo. isso, assim, vai dar vai certo. dar certo. E dá, Não, vai dar certo. Sempre dá Uhum, certo. dá certo. sempre É dá. isso. A gente tem que se agarrar a isso. E a gente sempre fica feliz, né, quando a gente tem convidados aqui, né, Má? E para Uhum, as pessoas não falarem que a gente fica só convidando psicólogo, o primeiro convidado foi o meu irmão, né, Uhum. exato. que é publicitário. Aham, Então, aí agora a gente já tá aqui entre nós aqui é do entre nós. só psicólogos. Muito bem. Gente, a gente vai conversar hoje sobre um tema importante e que, enfim, é um tema que tem gerado, acho que, várias reflexões, envolve também temáticas que a gente já conversou aqui no podcast, sobre redes sociais também, etc. E eu estou compartilhando aqui minha tela, né? Então, como sempre, eu vou descrever aqui também para quem está só no áudio. E eu estou compartilhando a minha tela para uma notícia do Jornal da USP, que foi publicada em agosto de 2025. E essa notícia, o título da notícia é Solidão entre jovens expõe epidemia emocional em plena era digital. E aí a gente vai ler, é uma notícia bem curta, mas a gente vai ler então essa notícia aqui com todo mundo, para que a gente possa ir refletindo um pouco sobre essas informações, né? Porque como assim a solidão hoje, né, é quase um contrassenso, né? Assim, como que a solidão hoje afeta tanto as pessoas, sendo que a gente está na época talvez mais conectada da história da humanidade. Então eu vou ler o texto aqui, e aí depois a gente, enfim, vai levando as reflexões e as conversas aí, como a gente sempre faz. Então, o texto fala assim: apesar de viverem imersos em redes sociais, chamadas de vídeo e interações constantes por mensagens, milhões de jovens enfrentam silenciosamente um dos problemas de saúde mais preocupantes do século, a solidão. Dados da Organização Mundial da Saúde, divulgados em junho desse ano, revelam que uma em cada 6 pessoas no mundo sofre de solidão, um fenômeno que afeta profundamente o bem-estar emocional e físico, sendo associado a cerca de 871 mil mortes por ano. Entre os mais afetados estão os jovens de 13 a 29 anos, dos quais 17% a 21% se sentem solitários com frequência. Para a psicóloga Ana Paula Medeiros, doutoranda pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP, o excesso de conectividade, longe de criar laços duradouros, tem promovido relações cada vez mais superficiais. Aí ela fala, né? Estamos numa era em que tudo acontece rápido, as conexões são instantâneas, mas efêmeras. Falta profundidade nos vínculos, explica aí a psicóloga Ana Paula Medeiros. E aí continua. Essa superficialidade, segundo a especialista, gera efeitos colaterais. E aí ela complementa. Nas redes sociais, as pessoas acabam se comparando o tempo todo e isso favorece a inferiorização, principalmente entre os jovens, que estão em fase de construção da autoestima. A busca incessante por likes, validação e filtros estéticos também contribui para sentimentos de inadequação e isolamento. Já o professor Marco Antônio de Almeida, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP, observa que essa epidemia emocional está fortemente relacionada às transformações da sociedade contemporânea. Ele recorre ao conceito de modernidade líquida, proposto pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman, para explicar a fragilidade dos laços atuais.
As relações hoje são voláteis, descartáveis, a lógica da performance e da produtividade faz com que os jovens moldem suas vidas com base na opinião dos outros. Isso afeta diretamente o senso de pertencimento e a identidade. E aí, o professor Marco Antônio continua. Segundo ele, a revolução tecnológica aproximou virtualmente, mas afastou fisicamente as pessoas, incluindo os jovens. E a consequência disso é o aumento da solidão. E aí ele diz, há uma ilusão de que estamos mais conectados, mas na verdade há menos contato humano real. Isso mina o desenvolvimento emocional e a estabilidade social dos jovens. E aí a matéria aqui continua falando, embora a solitude, ou seja, o momento de estar só por escolha, possa ser saudável, estimulando o autoconhecimento, os especialistas alertam que a solidão prolongada traz impactos graves. E aí a psicóloga Ana Paula complementa, quando essa solidão interfere negativamente na vida social, nos estudos, no trabalho e no bem-estar, ela se torna um sintoma preocupante. É um ciclo difícil de romper. Entre os sinais mais recorrentes estão depressão, ansiedade, dificuldades cognitivas e problemas físicos. O professor Almeida defende que, para reverter esse cenário, é preciso ir além do diagnóstico e propor mudanças culturais. E aí, abre aspas, reduzir o tempo de uso das redes, valorizar atividades coletivas, investir em cultura, em arte e em práticas que promovam vínculos reais. O combate à solidão é também um esforço coletivo. A psicóloga Ana Paula reforça que romper o ciclo da solidão exige atenção contínua ao bem-estar emocional. E aí ela diz, é fundamental criar espaços de escuta e acolhimento, a juventude precisa se sentir pertencente a algo, não apenas conectada, afirma. Ela também destaca a importância de políticas públicas voltadas à saúde mental, principalmente nas escolas e universidades, onde muitos jovens enfrentam o problema em silêncio. Então, essa daqui é a matéria, né, do Jornal da USP, que a gente vai usar aqui hoje para, enfim, disparar essas reflexões. E aí, queria ouvir um pouco de vocês, né, Mar, Rai, o que vocês pensam aí a partir dessa notícia, que tipo de reflexão que a gente pode fazer? Eu vou dar um destaque agora para essa fala do professor, né, falando sobre o investimento em espaços de cultura, de lazer, de arte, né, e o quanto que esses são espaços que são geralmente coletivos, né, a gente participa desses lugares, né, então vai ao museu, ao teatro, ao cinema, ao festival de música, né, então esses espaços, assim, que a gente frequenta coletivamente, eles são muito diferentes do que a gente vivencia nas redes sociais, né? Então, a gente está ali interagindo com o outro, interagindo com o ambiente, e o quanto que isso a gente tem uma relação diferente hoje em dia, eu acho, né? Com esses espaços também, né? Tudo é muito também voltado para uma exposição, né? Então a gente vê as pessoas indo muito a esses lugares e sempre postando nas redes sociais. Então sempre tem esse lugar da exposição, não exatamente sobre esse lugar da apreciação, do viver aquele ambiente, né? E isso interfere também um pouco nessa questão de como que a gente se relaciona com a cultura, se relaciona com a arte, né, com esses espaços. Porque a gente não está indo, será, de fato, para ir participar e fazer parte daquilo, ou a gente está mais para expor, né, de uma forma muito individual, assim, eu fui, eu estive lá, eu participei e tal. Enfim, me chamou a atenção, eu fiquei pensando um pouco sobre esse lugar, assim, que aí volta muito para esse lugar do individual, né, então, se eu não estou indo lá pelo espaço, né, pela cultura, pela música, pelo filme, enfim, eu tô indo pelo quê? Eu tô indo por uma questão minha, que eu quero expor, que eu quero mostrar, né, que as redes sociais, ela incentiva muito isso, né. Mas enfim, pensei nisso aqui. Pensei em outras coisas, mas eu não vou me prolongar também para ficar só falando eu aqui. Não, fica à vontade, é uma conversa. Sim, vamos não é trocar uma ideia. entrevista, Mas não. eu fiquei pensando também sobre uma outra questão, né? Que a média ali dos jovens, né, da matéria é entre 13 e 29 anos, né? E aí fiquei pensando muito nessa questão geracional também, né? São esses jovens, assim, dessa faixa, que eu já não estou mais incluída nela, porque eu estou agora nos 30, mas... Eu ainda tô com Seja 29. bem-vindo. O Matheus ainda tá. Mas que, assim, é uma geração que a gente acompanhou, não galera muito mais nova, né? Mas a gente acompanhou muito essa transição das redes sociais, né? Então a gente
tinha internet, mas não era algo acessível para todo mundo. Aí a gente passou a ter a internet acessível para todo mundo, na nossa mão, e a gente acompanhou toda essa transição acontecendo, né? E aí eu fico imaginando esse pessoal novo, assim, que tá nascendo, que não teve isso, eles já nasceram na era da internet, então eles já nasceram com as redes sociais ali, então esse já é o modo de viver deles, assim, que inclusive dá pra gente refletir sobre essa faixa etária também tão grande, Uhum. né? Porque uma pessoa de 28, 27, 26, 25 anos é muito diferente de um adolescente de Nasceu nos anos 13, né? Exato. 90, né? Tipo, e aí a gente pega de 13 e É. tá aqui ontem, entende? Exato, Então, acho que a própria relação com as redes sociais é muito diferente, né? Ou essas relações sociais aqui que a gente também tá falando. Mas enfim, você ia falar, Mar. Não, eu fiquei pensando, e aí acho que é o final da notícia, mas isso também que a Rai estava falando, da questão de política pública, né? E acho que da necessidade do investimento desses espaços e tal. Porque quando a gente vem falando, né, nos outros episódios, mas também acho que isso é algo que é da nossa perspectiva, de poder pensar o papel do meio, né? O papel dos espaços concretos, né? Tipo, no desenvolvimento. E aí, quando a gente vem pensando, né, a necessidade do investimento desse espaço público, na verdade, do investimento de políticas públicas no espaço público e coletivo, do quanto que isso que tem, na verdade, sido diminuído, né? Porque acho que você pensar assim, a gente pode pensar, sei lá, não sei se, talvez arquitetura, geografia e tal, por exemplo, a diminuição de espaços de socialização em bairros, por exemplo, de a gente não ter, sei lá, praças que você consegue ir e ficar lá, tipo, trocando ideia e tal. E aí eu tava conversando esses dias, uma pessoa, ela é de uma cidade pequena acho que do Rio Grande do Norte, se eu não me engano, e ela tava falando da questão de, tipo assim, de que quando ela era mais nova, ela ia pra praça, e aí todo mundo ia pra praça e ficava lá, e esse é o espaço de socialização, né? Uhum. E aí, quais são os espaços que hoje a gente tem, né? Uhum. Porque eu fiquei pensando muito, e aí acho que esse tema que a gente tá falando sobre solidão, essa semana, recentemente, eu vi um vídeo no YouTube do canal da BBC Brasil que fala sobre a epidemia da solidão. E aí, nesse vídeo, uma das coisas que me chamou a atenção foi que eu acho que alguns anos atrás, se eu não me engano, no Reino Unido, eles criaram um ministério, assim como a gente tem Ministério da Economia, Ministério da Educação, eles criaram o Ministério da Solidão para poder tipo pensar em ações e políticas para poder diminuir o sentimento de solidão da população e principalmente quando a gente está falando da população mais velha, né? Que a gente está falando e aí no Brasil a gente vem passando por esse fenômeno, né? Que a gente acho que quando a gente estava na escola, eu lembro das aulas de geografia, os professores de geografia falavam, olha, a pirâmide tá assim, mas daqui a alguns anos ela vai ficar assim, vai mudar e a gente já tem visto isso no último censo, né? E aí, do quanto que eu venho pensando, e aí quando a gente fala, né, primeiro, desse recorte geracional, que a gente tem que pensar, então, uma política pública que seja direcionada a esses públicos distintos, mas também do quanto que isso é uma questão que não é tipo, para a gente poder lidar no futuro, é uma questão do agora, né? A gente pode pensar aqui, nós três aqui, enquanto psicólogos clínicos, o quanto que essa dimensão da solidão aparece na clínica. O quanto que. E aí, quando a gente está falando de solidão e tal, a gente não está falando só de relacionamento afetivo amoroso, né? A gente está falando de uma solidão que atravessa o cotidiano, assim, dessa dimensão que a gente fala, a Vera, nossa orientadora, fala muito isso, dessa dimensão gregária do humano e que vai ficando prejudicada principalmente pelas redes sociais, né? Porque ela fica. Acho que na matéria cita aí o Bauman, né, falar dessa sociedade líquida e tal, modernidade líquida, mas que as relações pelas redes sociais, ela tem uma característica que não dá espaço, por exemplo, para o contraditório, né? Então, acho que assim, sempre a sociedade do espetáculo e tal, Uhum. acho que fica nesse cenário. Enfim, O, falei um monte de mas coisa aqui, porque fui mas deixa, pensando. deixa eu colocar uma coisa Aham. para ouvir de vocês, assim. Porque me parece que são dois. Quando a gente está falando da solidão, a gente pode estar falando de dois fenômenos diferentes aqui. Então, por um lado, a gente pode falar dessa solidão da pessoa idosa, por exemplo, Uhum. né? Do enfraquecimento dos laços sociais, do afastamento das atividades de trabalho, né? Do afastamento da família, etc, etc.
que eu acho que é um fenômeno histórico, que tem acontecido já há mais tempo, né? Uhum. E aí eu acho que hoje talvez a gente tenha uma dimensão melhor dos impactos que isso tem, os impactos psicológicos e emocionais que isso tem nessas pessoas. E por outro lado, tem um outro fenômeno que é com a juventude, que daí é tipo assim, não, essa molecada tá na escola, tá convivendo, tá nas redes sociais, mas ainda assim permanece um sentimento de solidão. Permanece um sentimento, saiu recentemente, né, aquela pesquisa feita pelo IBGE sobre a saúde mental do escolar, acho que eles chamaram, alguma coisa assim, que lá relato também, eles pegam lá adolescentes, acho que são de 13 a 17 anos, e eles também têm tem um percentual alto de relato de solidão, né? Então, acho que são dois fenômenos diferentes que a gente está falando, nesse caso, assim, não é? Se a gente pensar nesse recorte, tô pensando como um fenômeno social Uhum. mesmo, porque de alguma maneira, a rede social, ela não supre o que a gente consegue nas interações face a face, presencialmente, né? Ela Uhum. não supre isso, apesar da gente estar conectado e da gente ter a Uhum. sensação de que sempre tem uma plateia assistindo tudo que a gente está fazendo, né? É, Sim. eu vou ficar usando como pano de fundo esse vídeo da BBC, porque eles falam até exatamente isso, que a grande diferença é que quando a gente pega a população mais idosa, essa diminuição dos laços se dá muito por uma questão de ciclo da vida, de que as pessoas da mesma idade enfim, principalmente pessoas da mesma idade, parceiros, vão, tipo, em boa parte deles acabam falecendo e tal. E aí isso também faz com que esses laços sociais diminuam e esse isolamento aconteça. E aí acho que eles falam exatamente essa questão das dos mais jovens, né? E aí cai no ponto da gente poder pensar talvez em ações, políticas públicas e pensar esses outros espaços. Mas eu acho que a grande questão que eu acho que dá para a gente pensar eu não sei se daria para refletir sobre isso, mas em uma dimensão da constituição de identidade, né? Porque quando a gente Uhum. pega ali a adolescência, e principalmente início da adolescência e tal, que é um espaço do sujeito se desenvolver, poder se entender e tal, e que, partindo do Vygotsky, que fala que a gente se torna nós mesmos através dos outros, como que essas relações estão se constituindo, né? Porque acho que elas vão se dando de modo fragilizado. E Uhum. eu não sei se fragilizado é a palavra, mas de modo distinto quando a gente pensa, por exemplo, a nossa socialização. Bom, Uhum. nós aqui, que a gente, pelo menos, a gente teve espaço. Eu lembro de, talvez, a gente tenha sido uma das últimas que tinha o espaço de estar, sei lá, brincando na rua, sem ter o celular e tal, porque, enfim, celular é uma coisa, a gente tá falando de smartphone de, sei lá, 15 anos pra trás no máximo. E, enfim, eu não sei se essa distinção possa ser uma boa, Gui, no que você tava falando, mas, enfim, eu tô Uhum. pensando aqui. O que você acha, Ai? Não, eu tava pensando exatamente nesse ponto, né? Eu não fui muito pra questão de pensar a questão da solidão da pessoa idosa, né? Mas isso faz muito sentido, né? De olhar para essa fragilidade dos laços, porque as pessoas vão embora, né? Então, eu passei uma vida inteira socializando e tendo família, filhos, marido, esposa, enfim. E aí eu me deparo no momento da minha vida que eu não tenho mais ninguém, né? E quer dizer, até tenho, mas eu não tenho a mesma quantidade que eu tinha, né, naquela época. E como que isso também é muito produtora de sofrimento, né? O que a pessoa idosa esperava, né, no momento ali que ela estava vivendo, se ela esperava ter esses laços ainda, se ela não esperava, né, e como que esse é uma questão, né, de que a gente não tem muitas políticas públicas voltadas para pessoas idosas, né, nesse sentido de acolhimento, de cuidado, né, então tem na questão da saúde, né, então, tem grupos de diabéticos, não sei o quê, tem esse lugar da saúde física, mas essa saúde, né, coletiva é algo que ainda é bem fragilizada, mas esse lugar estava pensando bastante nesse lugar do desenvolvimento mesmo desses adolescentes, né, e como que qualidade de desenvolvimento será que eles estão tendo com esse tipo de interações mesmo, que eles estão se sentindo sozinhos mesmo com muitas interações, né? Então, mesmo com rede social, com amigos na escola, o que será que vem, da onde que vem essa solidão, né?
E isso me lembra muito esses discursos, assim, meio coach, neoliberal, né? Então, tipo, faça você mesmo, tem todas essas coisas, você tem que vencer por você mesmo. E aí, onde que fica o lugar do outro também, né? Se sempre se incentiva a gente a olhar para a gente mesmo, né? E pensar em nós mesmos. E aí, onde que fica o lugar do outro na minha vida? Onde que eu coloco o outro na minha vida, né? Onde que eu coloco esse espaço de interagir, de compartilhar, de vínculo com a outra pessoa, né? Como que eles estão, de fato, construindo essas relações, né? Como que está se dando? Porque pelo que a gente tem de informação, de notícia, essa socialização, essa interação está sendo muito fragilizada, muito fragmentada, né? Então, parece que esses laços, eles não estão se dando. E aí eu fico pensando muito, aí eu já vou longe, assim, de pensar, nossa, a gente não consegue uma transformação social porque a gente não consegue se unir coletivamente. E aí, se a gente não consegue se unir coletivamente, a gente não consegue transformar a sociedade. E aí, como que a gente olha para esses jovens, esses adolescentes que não estão conseguindo se sentirem conectados ali com um espaço, com uma comunidade? E aí, óbvio que a gente fica muito fragilizado enquanto sociedade. A gente não consegue se unir, se coletivizar para, de fato, a gente fazer e ter algum tipo de transformação, né? E aí a gente fica nesse lugar meio que estagnado, assim, enfim, aí eu fico olhando desse lugar também, Eu sabe? tava, essa semana, eu tava ouvindo aquele podcast, o Não Importa, do Gregório do Vivier e do João Vicente, né? Porque o Emicida foi participar, né, do podcast. E aí, tem uma coisa interessante que eles estavam discutindo, que é de um movimento recente de várias pessoas saindo das redes sociais. E eu não fui procurar e tal, mas eles mencionam lá que tem alguns indicadores que mostram que as redes sociais estão, de alguma maneira, perdendo as pessoas, né, as pessoas que usavam mais estão usando menos e tal. Tanto que tem uma tentativa, inclusive do Instagram e tal, que criou aquele Instants, né, para tentar conectar pessoas enfim, numa rotina mais próxima, mais íntima e tal, entrar mais na vida pessoal das pessoas, né? Porque o Instagram, enfim, as redes sociais estão se tornando um espaço muito de propaganda, de criação de conteúdo de IA, etc e tal, e isso, de alguma maneira, tem desagradado as pessoas. E aí eu fico pensando, bem, acho que isso é um ganho de alguma maneira, né? A gente se afastar das redes sociais, e tem toda a discussão agora também sobre a regulação e a regulamentação do uso das redes sociais, e, né, enfim, da internet de maneira geral e tal, principalmente para os mais novos, e eu acho que é super importante, de fato, que isso aconteça. E aí eu fico pensando que, na medida em que a gente também vai retomando alguns desses laços de convivência presencialmente, tem uma série de elementos ali que estão presentes na convivência pessoal que não estão presentes nas redes sociais. Então, o Má, por exemplo, comentou dessa questão de você ter um algoritmo ali que favorece só a interação de pessoas que têm a mesma opinião política, por exemplo, né? Então, o quanto que isso vai minando e prejudicando as relações sociais, né? E aí eu fico pensando que é isso, quando a gente convive presencialmente com as pessoas, a gente precisa aprender a esperar o outro terminar de falar, a gente precisa aprender a se frustrar eventualmente com alguma expectativa que a gente tinha da conversa e a conversa foi para outro lugar, a gente precisa aprender a falar de uma maneira até quase improvisado, né? A maneira como a gente conversa no ao vivo, né? Não dá tempo de você ficar pensando no texto que você vai publicar, ou que você vai falar enquanto você está numa conversa ao vivo e tal. Então, eu também fico pensando isso, né? Assim, o quanto de que a gente perde nas interações online, e isso acaba refletindo nesses impactos e nessa fragilização das relações presenciais, e, por outro lado, a gente fazendo um movimento contrário, a gente favorecendo espaços de convivência presencial, o quanto que isso não pode ir desenvolvendo na gente também uma capacidade, uma potência de aprender a conviver com as pessoas, voltar a aprender a conviver com as pessoas que são diferentes de nós, né? Enfim, valorizando diversidade, opiniões diferentes, etc., entendendo que eu posso continuar convivendo com as pessoas mesmo não concordando com tudo que elas dizem, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, né? Então, enfim, eu acho que é um pouco isso, né? O que a gente está percebendo, acho que mesmo quando a gente fala das pessoas mais velhas ou quando a gente fala dos mais jovens, o que a gente acaba percebendo é que
não há, uma coisa que o Vygotsky já falava, né? Não há desenvolvimento humano possível sem o outro, sem o meio social, sem as relações sociais, né? Então, independentemente da idade, a gente vê uma epidemia de adoecimento mental, de depressão, de ansiedade, etc., que também acontece em decorrência do afastamento, da individualização, é esse discurso que você traz, né, Rai, assim, que a gente escuta, de você é responsável pelo que você faz, pelo seu sucesso, pelo seu fracasso, essa individualização ao extremo, é um dos elementos que gera o adoecimento nas pessoas, né? Inclusive a própria sensação de solidão. Porque a sensação de solidão ela pode ser gerada, inclusive, por um lugar de, não, só eu sofro com isso, né? Só eu tô passando por isso e tal, e não tem mais ninguém passando por isso, então eu devo estar fazendo alguma coisa errada, porque eu não sei lidar com o meu trabalho, eu não sei lidar com os meus colegas, eu não sei, né, fazer as coisas e tal. Então, enfim, é isso, né? A gente tem que, no final das contas, me parece que parece simples, mas não fácil, né? A solução, que é a gente voltar a fortalecer espaços de relação social presencial, né? Priorizar relações presenciais, assim, ao vivo, face a face, né? E acho que não dá pra gente fazer essas análises de solidão e tal sem trazer o recorte da pandemia, né? Que eu acho que foi um ponto de transformação assim que reconfigurou as relações sociais de um modo geral. Por exemplo, a gente tá aqui gravando cada um num canto, assim, Sim. né? E aí, que eu acho que tem o ponto que facilita, mas também de não se limitar a isso, né? Porque aí no, acho que pra eu concluir o pano de fundo que eu tô falando desse vídeo da BBC, depois acho que dá pra gente deixar o link também, né, na descrição desse vídeo que eu tô falando. E aí eles falam que uma das ações desse Ministério da Solidão lá do Reino Unido foi um projeto de um prédio que ele foi pensado para que os espaços coletivos aconteçam. Então, ele é um prédio que os corredores são voltados para um hall central, onde as pessoas se encontram para fazer atividade física, tem uma horta que é coletiva, tem, tipo, todo o espaço físico é voltado para isso, né? E aí acho que também dá para a gente pensar um pouco por aí, né? Porque é só a gente parar para pensar rapidinho aqui nos bairros onde a gente mora, por exemplo. Quais espaços tem de socialização para a gente ter e tal. E essa ocupação do espaço público também, né? Porque acho que, de um modo geral, eu acho que isso também vai passando por favorecer ou não essa ocupação do espaço público. Há 15 dias atrás, acho que é isso, teve a virada cultural aqui em São Paulo, né? E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, de o quão interessante é ver pessoas ocupando a rua à noite, assim, porque a virada vira madrugada e tal, então, tipo, sei lá, 1 da manhã, centro de São Paulo e cheio de gente andando na rua, as relações acontecendo, e que não dá pra gente poder pensar, assim, que acho que falar dessa epidemia da solidão e aí dessas relações presenciais que o Gui tá falando, sem a gente pensar em articulação com a política pública de garantia de segurança, transporte, enfim, acho que várias outras coisas. Eu estava vendo, falando agora de Copa do Mundo, né? Essa semana começa a Copa e nós estamos num país onde a gente normalmente se reúne para assistir os jogos. E estava falando um pouco sobre em Campinas especificamente, que normalmente tinha o telão no centro da cidade, que agora eles levaram pro Taquaral, se eu não me engano. Para quem não conhece, é um bairro que não é de tão fácil acesso com transporte público comparado ao centro. E aí, o que que isso quer significar? Quais pessoas vão poder socializar? Porque uma última coisa, que aí eu vou deixar a bomba aqui, e aí a gente pode falar isso até em outro momento, que é essa dimensão também de que as atividades analógicas que têm sido chamadas hoje, então, se você pensar coisas menos digitalizadas, também virou um produto para uma classe social específica também, né? Então, acho que tem um pouco Totalmente. esses espaços coletivos e presenciais acaba ficando por uma classe, e aí as pessoas, enfim, acho que tem essa discussão também, por isso que a gente vai falando de política pública, né? O Rai, você tinha comentado da questão da arquitetura. Quer comentar aqui? Talvez Não, seja uma coisa interessante, porque o Marco tá. comentou. Não, é que ele tava, quando ele tava falando, eu também tava lembrando, né, que ele tava falando antes da gente começar aqui, né, desse lugar de como que os prédios hoje em dia eles são pensados também muito mais nesse lugar individual, de espaços pequenos, né, pensando nesse lugar do bairro,
como a gente perdeu também muito isso. Eu, na verdade, eu vi voltando, né? Porque faz uns anos que eu não vejo isso de pintar rua pra Copa. Eu lembro quando eu era criança, a rua inteira era toda pintada. A gente participava, tirava assim, colocava uns cones no começo da rua, no final da rua, para pintar a rua, colocar bandeirinha, né, nos postes, enfim. E aí eu vi isso muito agora nas redes sociais voltando, né, as pessoas pintando rua e tal. Mas esse lugar, né, do bairro, eu pelo menos eu não conheço ninguém do meu bairro, assim. Se eu conhecer alguém do prédio onde eu moro, é lucro ainda. Mas a gente não tem mais essa conexão, né? Então, isso, e para alguém que cresceu em São Paulo também, né? Então, São Paulo a gente dificilmente conhece também os nossos vizinhos. Eu sei que no interior a gente tem essa proximidade um pouco maior. Mas em São Paulo eu ainda conhecia a galera da minha rua, conhecia os meus vizinhos. Mas, enfim, falar sobre esse conceito da arquitetura, né? É que tem um conceito chamado de terceiro espaço. E aí, né, esse autor, né, esse teórico que desenvolveu, ele fala que a gente precisa necessariamente desses 3 espaços, né? Então, a gente precisa desse espaço doméstico, que é o espaço de casa, então esse espaço mais privado, né, do nosso lugar onde a gente mora. A gente precisa desse espaço também da escola ou do trabalho, que seria esse espaço dessa atividade que a gente exerce. E a gente precisaria desse terceiro espaço, que é o espaço dessa socialização, né? Que a gente precisa necessariamente estar em convivência, em convívio, em contato com o outro, né? Então, como isso constitui um pouco de quem nós somos enquanto pessoas, e aí ele traz a ideia da arquitetura, né, para falar sobre isso, mas aí também pensar desse lugar do outro, né, desse meio, desse coletivo também, como uma potência para a gente estar se relacionando, estar se desenvolvendo, né, porque, enfim, acho que vocês já cansaram de dizer aqui, né, que o meio é fonte de desenvolvimento também, o Vygotsky fala muito isso, então o meio que a gente está é constituinte também do nosso processo de desenvolvimento, e a gente também constitui constitui também esse desenvolvimento, esse meio, né, no caso. Então, como que essa relação, né, bem dialética que a gente faz parte, ela é necessária nesse espaço também, que a gente não está trabalhando, né, que a gente não está no nosso espaço individual, mas que a gente também está fazendo outras atividades, né, pensando, falando sobre a vida, falando sobre política, falando sobre cultura, falando sobre esporte, ou falando sobre a vida de uma forma geral, né, que é importante para a nossa constituição subjetiva também, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, enquanto sociedade, né, enquanto a gente precisa desses espaços de coletividade, só que aí a gente acaba, às vezes, usando esse terceiro espaço como as redes sociais, né, então acaba virando muito esse lugar online, que, eu tô em casa, às vezes o espaço de casa é o mesmo espaço de trabalho, né? Então a gente pode falar muito sobre isso, porque a gente trabalha muito em casa, né? Dando aula também fora, mas parte desse processo também é em casa. Mas aí em casa vira o nosso processo de trabalho, as coisas ficam bem confusas, ficam bem, né, misturadas. E aí o nosso espaço de socialização, às vezes também pode ser em casa também, que a gente vai, conversa com alguém por telefone, nas redes sociais, né? Mas a gente precisa também sair, né, ver o mundo, ver ali fora, conversar com as pessoas pessoalmente, né, como o Gui estava falando, dessa questão da gente se desenvolver também com o outro, né, de se frustrar, de se angustiar, a minha Alexa tá falando, da gente trazer esse Olha ela aí, também. a gente tá falando das tecnologias, ela tá se manifestando aí. Um tempo inteiro. Mas como a gente precisa do outro muito para se desenvolver, para a gente conseguir também lidar com o que a gente vivencia internamente, né? Então, os nossos próprios sentimentos, que são vividos de uma forma intrínseca, são vividos de uma forma subjetiva, mas que eles também estão ali no meio, né? Eles estão ali sendo produzidos de uma forma coletiva, social, né? E acho que pensando, acho que um tema que ele é transversal ao que a gente vai falando, inclusive é o nome do nosso podcast, né, que fala o social em nós. Quando a gente fala que a arte é o social em nós, eu acho que a potência da arte também se dá muito quando a gente consegue ter esses espaços tipo coletivos, né? Tipo, não um espaço social só, mas coletivo de apreciação de arte. Porque às vezes essa dimensão da apreciação da arte cai muito numa coisa individual e tal, e aí quando a gente vai colocando nesse ponto
da gente trazer para o coletivo, eu acho que é interessante, né? Porque quando a gente troca as percepções, o que a gente vai, tipo, sei lá, que seja um cinema, qualquer coisa, do quanto que isso potencializa, né? A gente tá falando da arte, mas tudo, né? Tipo, igual o Gui tava falando, de ter espaço do contraditório, né? Tipo, acho que é isso. Ah, não concordo, acho que é assim e tal. E o quanto que a gente. E isso é o espaço de socialização. E aí a gente pensar o que está acontecendo agora, que acho que é uma pergunta que fica, porque acho que a gente não tem a resposta mesmo. O que tem acontecido nas relações hoje, para além de explicar que são pelas redes sociais, que não tem favorecido isso, né? Tipo assim, o real encontro entre as pessoas, assim, tipo, o real contato, assim, né? Tipo, e aí pessoas mesmo é, acompanhadas se sentindo sozinhas, né? Tipo, a gente tá num mundo cada vez mais conectado e mais solitário, né? Uhum. Sim. Só para ir caminhando para o final, acho que talvez uma conclusão que a gente chega, né, que para a gente na psicologia talvez já seja clara, mas para as pessoas que talvez que estão ouvindo a gente ainda não, é que as relações que a gente estabelece no virtual não substituem as relações presenciais. Então, talvez durante algum tempo a gente tenha acreditado que substituiriam, né? Do Uhum. tipo assim, ah, não, tá bom, eu tô falando com a minha mãe, né, no Facebook, na época, né, ou sei lá, no WhatsApp, mas isso não substitui a relação presencial. Então, acho que esse é um ponto importante. E outra coisa que eu me lembrei, só para comentar rapidamente aqui, pode ser um tema de um próximo podcast também, com essa questão do envelhecimento, que tem 4 capitais do envelhecimento que o Kalash, né, que é um geriatra, enfim, que estuda gerontologia, também tal, é um profissional bem renomado que ele fala, e os 4 capitais do envelhecimento são o capital da saúde, que é justamente você conseguir ter acesso à saúde, né, enfim, a médicos, a postos de saúde, né, unidades de saúde, etc. O capital de conhecimento, que é você conseguir ao longo da sua vida e continuar aprendendo e se expondo a situações novas que gerem novos aprendizados, etc. O capital financeiro, que é você ter algum recurso para poder sobreviver, né, com conforto e bem durante a velhice, e o capital social, que inclui, né, relações familiares, relações amorosas, relações com os amigos, etc e tal. Então, isso já está posto, por exemplo, na gerontologia há muito tempo, que o capital social é um fator protetivo ao envelhecimento saudável, né? Então, só para deixar isso bem marcado aqui, porque a gente está olhando para adolescentes, crianças e adolescentes que estão adoecendo porque lhes falta capital social, por exemplo. Então, enfim, é um ponto aí para a gente aprofundar eventualmente em Sim, outros programas também. boa. É isso? É isso. Muito obrigado, Rai, pela participação aqui. Eu que Voltará mais agradeço. vezes, com certeza, para a gente continuar as conversas, os debates aí, enfim. Eu que agradeço, gente. Acho que é muito importante esse projeto que vocês estão né, dando frente, né, de aproximar a psicologia cultural, psicologia histórica e cultural, né, para os debates mais atuais, assim, a gente tirar um pouco dessa vertente acadêmica e trazer isso, porque eu acredito muito que é uma teoria, não só na psicologia, né, a gente vê outros saberes também que abraçam também história cultural, outras áreas do conhecimento, que estão muito nesse lugar, né, de discussão acadêmica, científica, mas que a gente precisa trazer aqui para as discussões, porque faz muito sentido, a gente conversa, né, sempre troca sobre os assuntos atuais e quando que a gente vai falar, olhar para o meio, olhar, enfim, para a arte, para o desenvolvimento, e tudo isso faz muito sentido à luz dessa teoria, né, que, enfim, é a gente que deu, que a gente escolheu para poder nos guiar na nossa prática, mas que ela faz muito sentido também com a nossa história de vida, cada um aqui de nós individualmente também, mas cada um de nós que escolhemos também essa abordagem, isso reflete muito na nossa própria história de vida e como que ela abraça muito esses lugares, né? Então, Boa, legal. É boa. isso. Muito bom, gente. Muito obrigado. Rai, mais uma vez, então. Muito obrigado pela participação. Mar, muito obrigado por mais esse programa. E Boa deixem os semana para você. comentários aqui, Ah, gente, o que é. vocês Isso. acham.
comentários, importante. deixa avaliação. A gente precisa de mais avaliações no Spotify. E a gente também precisa de mais inscritos no YouTube pra gente poder crescer o projeto e chegar a mais pessoas, etc. Porque o YouTube fica colocando um monte de regra aí de, enfim, como é que ele funciona. É verdade. E então, assim, divulguem o nosso podcast com as pessoas também, enfim, mandem comentários, façam avaliações aí, isso ajuda muito o nosso projeto aqui. E é isso. É isso. Até mais, Obrigado, gente. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.